Olá, e aí, como vocês estão? Sou a professora Joyce de Língua Portuguesa, a gente já se conhece e nós vamos ter mais uma videoaula hoje. Uma videoaula sobre acentuação gráfica. Muito importante. Há várias regras de acentuação gráfica. Nós vamos estudar hoje as mais básicas, ok? Aquelas mais comuns, as mais básicas aí. Não são todas, mas ao longo dos anos vocês vão estudando todas, correto? Então vamos lá. Para começarmos, temos uma tirinha aí do mundo da Leloca, chama-se Falando Sério. Então vai. Você e a sua irmã estão de parabéns. Vocês são muito organizados. Mamãe, nós nunca tivemos dúvida disso. Não é nada disso, seu engraçadinho. Olha a bagunça dessa sala. Tênis, álbum de figurinha, lápis, tudo espalhado. A gente estava só brincando. Imagina quando for a sério. Né? Então a mãe foi irônica aí quando ela falou, né, deu parabéns pela organização deles, que na verdade ela não estava querendo elogiar, ela estava criticando a desorganização, tá? Era o contrário. E aí, vamos olhar quais palavras têm acento. Então, ó, sério, tá? Tem acento. Então, aqui também, você tem acento, parabéns tem acento, nós tem acento, dúvida, só, tênis, lápis. Tá? Aí vão me perguntar, mas professora, irmã, estão tem acento? Ela tem um tio que indica a nasalização, que o som sai pelo nariz, mas não é o que nós chamamos de acento gráfico, tá? Que indica a sílaba tônica, a sílaba forte. Quais que marcam a sílaba tônica? O acento agudo e o circunflexo, combinado? E a maior parte ou a menor, né? Parte das palavras que recebem acento. O que vocês acham? Observem aí, olha, será que é a maior parte ou a menor? Bem menor, não é? Vocês já pararam para pensar por que existe esse tal de acento? Será que é para dificultar a vida da gente ou será que é para facilitar? O que vocês acham? Pensem aí. Antes de eu responder para vocês essa pergunta, nós vamos falar um pouquinho da classificação de acordo com a sílaba tônica. Vai ficar a pergunta aí, daqui a pouco eu falo para vocês, fica pensando. O que seria a sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. Quer dizer que todas as palavras que têm mais de uma sílaba, que é pelo menos dissílaba, trissílaba, polissílaba, uma delas vai ser a mais forte. Ela é pronunciada com mais força quando nós falamos. E isso, às vezes, vai receber acento, essa sílaba mais forte. E aí vocês já estudaram várias vezes que de acordo com a posição, onde é que está aparecendo essa sílaba tônica, ela vai ganhar um nome. Então, o que são as palavras oxítonas? São as palavras que a sílaba tônica é a última, como guaraná, ó, o na é mais forte. Ventilador, então, ó, pode ter acento ou não. Paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima, então sempre eu conto de trás para frente. Então eu conto a última, a penúltima, a segunda de trás para frente. Como lápis, ó, o pis é a última, o lá tem acento aí a penúltima, paroxítona. Caneta, né? O ne aqui é a sílaba tônica e não recebe acento. Então nota que não é porque ela é mais forte que ela vai ser obrigatoriamente acentuada. E qual que é a proparoxítona? É quando a antepenúltima, a terceira de trás para frente, última, penúltima, antepenúltima, é essa que é acentuada. Um outro exemplo é lâmpada, né? Então, o da é a última, pá é a penúltima e a antepenúltima é o lam. E tem acento. Será que existe proparoxítona sem acento? Bem, então vamos lá. A sílaba tônica, né, é aquela sílaba mais forte, tá? Que toda palavra possui. E apenas uma parte dessas palavras, né, vão receber aí esse acento gráfico, ou seja, o acento agudo, que é aquele risquinho assim, né, e o acento circunflexo, que parece um chapeuzinho. Então são esses dois acentos, somente uma pequena parte das palavras que vão receber esse acento. E aí essa acentuação, já perguntei para vocês, por que isso ocorre? Por que existe esse tal de acento? Por quê? E aí? Então, qual que é o princípio de acentuação? Tá? O princípio das regras de acentuação. Recebem acento as palavras que contrariam a tendência da língua.
facilitando a pronúncia dessas palavras. Mas peraí, professor, como assim? Contraria a tendência da língua? Existe uma tendência? É claro que existe. Nós vamos falar que são acentuadas aquelas palavras que são a exceção. São aquelas palavras que não são a regra, por exemplo. Então, o que eu observo? Vamos pensar em palavras que terminam em A. Ó, bola, mesa, cadeira, bolsa, lapiseira. São todas palavras que terminam em A. O que elas são, gente? Todas essas são paroxítonas. Então, existe uma tendência que a maior parte das palavras que terminam em A sejam paroxítonas. E quando for Guaraná, por exemplo? Guaraná já não é paroxítona, então é por isso que ela é acentuada. Ela foge da regra, certo? É isso que é fugir da regra. Nós vamos ver alguns exemplos, tá? Então, quais são, por exemplo, as paroxítonas, né, que são mais comuns? As que terminam em A, em E e O. Então, as paroxítonas que terminam em A, E e O, elas não vão ter acento. Boneca não tem acento, tapete não tem acento, menino não tem acento. Só então, quando ela não for paroxítona, quando ela for oxítona, por exemplo, ela está indo contra a tendência. E aí, por esse motivo, eu tenho que acentuar as oxítonas terminadas em A, as oxítonas terminadas em E, as oxítonas terminadas em O. Por quê? Porque a maior parte delas vão ser justamente paroxítonas. E aí, então, ó, sofá, boné, cipó, são, olha, oxítonas terminadas em A, tá? Então, ela vai contra a tendência. Boné, não é boné, é boné, né? Não é cipo, é cipó. Então, para que eu marque que a última sílaba é a tônica, para nos ajudar nessa pronúncia, para que eu não leia como se fosse uma paroxítona e sim como uma oxítona, que é a última sílaba que é mais forte, eu vou colocar um acento nesse A, nesse E e nesse O final. Então, elas vão ser sempre acentuadas. Uma das regras é essa, das oxítonas, certo? Mais um exemplo. Vamos pensar em palavras que terminam em ão. Eu tenho fogão, caminhão, melão, feijão. Qual que é a tendência? Que todas as palavras que terminam em ão sejam oxítonas. A última sílaba é a mais forte, tá? Então, elas não recebem acento. Elas estão lá dentro da tendência da língua, dentro da regra, de uma forma geral. Agora, vamos pensar nessas palavras aqui, ó. Se é fogão, caminhão, melão e feijão, será que é orfão, benção e sotão? Deveria ser. Se eu escrever assim, sem acento, eu tenho que ler orfão, benção e sotão. Ué, eu tô seguindo. Terminam oxítona. Mas não. Elas não são assim. Elas são paroxítonas, elas estão contrariando a tendência da língua, por isso que deve ter acento, para que eu leia órfão em vez de orfão, para que eu leia bênção em vez de benção, para que eu leia sótão em vez de sotão. Entenderam a lógica? Então, sempre que for paroxítona terminada em ão, por exemplo, vai ter acento. Viram como é tranquilo, como é fácil, como é lógico? A gramática ela é muito lógica. E as regras de acentuação, então, elas não servem para atrapalhar a sua vida, e sim para ajudar você a pronunciar corretamente. Vamos ver, então, as regras das oxítonas. Nós já falamos um pouco sobre elas. Então, são acentuadas as que terminam em A, E e O. Além disso, que nós já tínhamos mencionado, vai ter também o em, tá? Como comem, não tem acento, né? Mas quando ela for oxítona, aí vai ter que ter. Então, armazém, né? Parabéns. E pode ser com S ou sem. Então, pode ser A, Z, ES, OS, né? Com ou sem S. Certo? Essa é a regra, então. E tem mais uma outra regra das oxítonas. São quando elas possuem aí um ditongo aberto. Então, toda vez que uma oxítona ela é terminada em ditongo aberto. Por que ditongo aberto? Porque a boca abre, tá? Eu, ditongo fechado, ditongo, duas vogais. Lembra-se disso, que não se separam? El, abre. El, aberto. Ei, fechado. Ei, eu abro a boca. Oi, fechado. Oi, aberto. Então, sempre que as oxítonas terminarem em el, e oi, elas também serão acentuadas. Então, por exemplo, ó, terminada em a, sofá. Terminada em e, você. Terminada em o, cipó. Terminada em armazém. E terminada em ditongo aberto, como troféu, pastéis, dodói. Como eu falei para vocês, pode ou não ter esse S final, tá? Pode ser singular ou plural, tanto faz que elas receberão acento. E a regra das proparoxítonas.
qual será? Vocês lembram que eu coloquei só lâmpada de exemplo? Matemática também é proparoxítona e tem acento. Qual será que é a regra? Gente, são poucas as palavras na língua portuguesa que são proparoxítonas. Elas por si já são uma exceção, elas são raras. Como elas são uma exceção, para que já que a maior parte das palavras da língua portuguesa são paroxítonas, quando elas forem proparoxítonas, eu devo acentuá-las. Elas já são exceção por si próprios. Portanto, a regra mais básica que tem é a de proparoxítona, porque todas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Olha, lâmpada, música, sábado, exército, gramática. Então, todas essas palavras recebem acento. A antepenúltima sílaba é a tônica. Se for assim, eu já marco com acento e não tem erro. E quanto às paroxítonas? Como paroxítona a maior parte das palavras que nós temos na língua, nós vamos ter mais regras. Nós vamos estudar algumas, então. Nós vamos fazer alguns exercícios do ortografar. Tem 2 ortografar, que nós vamos estudá-los. Eu vou fazer o primeiro de cada um com vocês. E nós vamos deduzir, construir as regras das paroxítonas, tá? Então, o ortografar da página 48 primeiro, ó. Então, eu tenho lá bônus, Vênus, humus, lotus, safari ou safaris, táxi ou táxis, tênis, cutis, ímã, órfão, órgão, bênção, álbum, sérum, álbuns, sérums, radon, iandon, croton, hífen. Algumas palavras às vezes vocês não conhecem, mas vocês têm tempo de dar uma pesquisadinha aí no significado delas. Mas de uma forma geral, são todas palavras, vocês observaram que todas têm acento? Todas elas têm acento, tá? Como essas palavras se classificam de acordo com a posição da sílaba tônica? Ó, bônus, ele é de sílabo bom, a penúltima é forte. Vênus, o V é mais forte, paroxítona. Órgão, a gente já falou dele, paroxítona. Hífen, paroxítona. Então, todas essas palavras, a penúltima é a forte, portanto, elas são paroxítonas. Observe as terminações e formule a regra de acentuação dessas palavras. Então, vamos lá. Como que essas paroxítonas terminam? Ó, aqui termina em us, todas essas. Essas terminam em i ou is. Ó, aqui termina em an ou ans, em ão ou ãos, em com m, em uns, né? Com s aqui no plural. Em on, pode ser com m ou com n, e em tá? Com N. Então, são essas as paroxítonas acentuadas. Olha, eu acentuo as paroxítonas terminadas em is ou is, em u ou us, né? Em an ou ans, ão ou ãos, uns, em n, em on, com m ou com n ou ons. Então, são essas as paroxítonas, né, que são acentuadas. Nós deduzimos aí a regra pelo exercício. Ele faz justamente essa dedução. Próximo, na página 80, o outro ortografar. Então, no grupo A, eu tenho, ó, funil, terminei, azul, cantar, conter, asterix e javalis. Observem que elas são todas oxítonas. A última sílaba é a tônica. Já o segundo, ó, termina em L também, mas fútil. Fútil, qual que é mais forte? É o fu, não é o iu. Então, quando termina em L oxítona, não tem acento, mas se ela for paroxítona, ela tem. Terminei, termina em ei, ó. Não tem acento quando é oxítona, mas quando é pônei, paroxítona, tem. Então, notem que um é o contrário da outra, que o grupo A são a tendência da língua. O grupo B, o quê? São aquelas exceções. Então, elas deixam na tendência da língua que essas terminações sejam oxítonas, mas o grupo B, elas são paroxítonas, certo? Por que elas são paroxítonas? Porque a segunda sílaba de trás para frente é a mais forte. E aí, em todos esses casos, elas são acentuadas. Então, ó, como que se classifica as do grupo A? Já falamos, oxítonas. As do grupo B, com a penúltima sílaba mais forte, paroxítonas. E qual que é a regra de acentuação? Então, eu vou acentuar as oxítonas terminadas assim? Somente as paroxítonas, terminadas em quê? Em L, em ei ou eis, em R, em X ou em PS. São justamente as terminações do grupo B. Também são paroxítonas que têm essa terminação. Nossa, professora, mas são muitas terminações, como é que eu vou decorar tudo isso? Tem uma palavrinha que fica mais fácil aqui, mais fácil de deduzir. Olha aí a regra das paroxítonas, então, de uma forma geral. Né? Como as paroxítonas são o contrário das oxítonas, ou seja,
Eu só não vou acentuar as paroxítonas que terminam em A, E, O, EN, que é a regra das oxítonas. O resto tudo eu acentuo, gente. Então, as que terminam em A, E, O, em ENs, eu não acentuo. O restante todos aí eu vou acentuar, tá? Quais são esses todos? Eu tenho aí também outra regra, que é as que terminam em ditongo crescente oral, um ditongo que o som sai pela boca. Então, as paroxítonas terminadas em ditongo também vão ser acentuadas. E, olha lá, fácil, táxi, lápis, pólen, vírus, revólver, tórax, ímã, bíceps e órfão, né? Então, são todas aqui casos de paroxítonas terminadas em que a gente fala essa palavrinha aqui, linurchão. Linurchão. É como se fosse uma sigla. Então, paroxítona terminada em L, em I, em M, em U, em R, em X, em AN ou ão. Também do PS, do bíceps, tríceps, e mais o ditongo, como por exemplo, história, série, armário. São paroxítonas terminadas em ditongo. Se eu gravar isso, linurchão, PS, ditongo, acabou. Eu sei a regra das paroxítonas. Viu como não é difícil? Basta gravar essa sigla, linurchão, ditongo, PS. Acabou. Fácil. Então, vamos retomar o que nós estudamos hoje. Olha, todas as palavras têm uma sílaba que é a tônica, ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. As regras de acentuação, elas existem, por quê? Para marcar as palavras que vão contra a tendência da língua. As oxítonas, a gente acentua as que terminam em A, E, O, em e ditongo aberto. As paroxítonas em linurchão, mais ditongo, mais PS. E as proparoxítonas, todas são acentuadas porque elas por si só já são exceção. Então, façam os exercícios aí do ortografar, treinem a acentuação, se preocupe se a palavra tem acento ou não, porque isso é muito importante, tá? Um beijo e a gente se vê numa próxima aula. Até mais!